Fala pessoal, Bernardo Hauers aqui, assessor de investimentos, especialista em política aqui da Avel Investimentos. E hoje a gente vai falar novamente aí um pouquinho sobre política. Hoje o nosso bate-papo então vai ser sobre geopolítica. Quer saber mais sobre o que está acontecendo no mundo e como você se protege ou investe melhor nesse cenário? Acompanhe nossos canais, nos segue no Instagram. E se você tem mais dúvidas sobre isso, pode nos mandar uma mensagem e fica até o final desse vídeo. E também aproveita para compartilhar com seus amigos, tenho certeza que vai ser super relevante para eles. Como não poderia ser diferente, né? A gente está numa semana um pouco mais pesada, né? O mundo aí acordou no último sábado, no dia 7 de outubro, com uma notícia de um ataque terrorista em Israel. O grupo terrorista Hamas fez um ataque no último sábado, dia 7 de outubro, contra Israel. Já se soma aí mais de 1.000 pessoas assassinadas nesse triste ataque. Dezenas de pessoas sequestradas ainda se encontram hoje, provavelmente na região de Gaza, sequestradas e sob o domínio, sob o controle desse grupo terrorista. Em resposta a esse ataque terrorista, Israel já mobilizou suas tropas. Hoje já tem mais de 300 mil pessoas, 300 mil israelenses que são reservistas mobilizados, e provavelmente a gente deve ver um ataque, um contra-ataque, uma contra-ofensiva israelense contra o território palestino da faixa de Gaza, uma resposta a esse grupo terrorista Hamas. Israel também já fez contra-ofensivas, um contra-ataque aéreo nessa última semana em resposta a esse ataque. Então a gente tem hoje uma situação de guerra, mais uma situação de guerra declarada aí no mundo, além do cenário de guerra que a gente tem na região da Ucrânia ali, da Rússia, que invadiu a Ucrânia. Então, mais um cenário aí para tumultuar o nosso mercado, e hoje o papo é um pouco sobre isso, tá? Então, se você gosta de se manter atualizado sobre a geopolítica, sobre os impactos econômicos e como que isso impacta os seus investimentos, para além, obviamente, das vidas perdidas e do terrível impacto humanitário que a gente também tem que, obviamente, se preocupar um pouco aí com as nossas finanças, com as nossas economias. Vamos nos aprofundar um pouquinho do que está acontecendo no Oriente Médio e quais são os possíveis impactos disso para a nossa economia. Israel sofreu um ataque terrorista na região da faixa de Gaza, na região sul de Israel. Mais de 1.000 pessoas já perderam suas vidas, mais de 1.000 israelenses e mais de 1.000 palestinos possivelmente já perderam também suas vidas. Dezenas de pessoas se encontram sequestradas hoje na região de Gaza. E quem é esse grupo terrorista? O grupo terrorista que fez esse ataque é o grupo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista menor dentro da região e ele provavelmente não teria poder isoladamente para poder fazer esse ataque terrorista. Então, a principal suspeita é que ele tenha sido apoiado por outros grupos terroristas, como, por exemplo, o Hezbollah. Tá? Por que a gente entende que os especialistas ali avaliam que tem tido apoio de outros grupos externos, como o Hezbollah? Porque o ataque proferido contra Israel foi um ataque de uma escala muito superior à que Israel mesmo poderia estar esperando, que inclusive, digamos assim, rompeu com as barreiras que Israel tinha, né? Israel é conhecido por ter uma inteligência militar avançada, por ter ali o domo de ferro que protege contra ataques de aéreos, mas no volume que foi feito, mais de 2.000 mísseis foram disparados contra Israel. Realmente foi uma escala que Israel não estava preparado. E aí a suspeita é que justamente o Hezbollah tenha ajudado financeiramente a financiar esse ataque. E aí, para vocês entenderem o que é o Hezbollah é um grupo terrorista também. Hoje esse grupo está situado ao norte de Israel, no Líbano, na divisa com o Líbano. E além do seu envolvimento com o Líbano, ele é basicamente financiado pelo Irã. Tá? Então, e aí que a coisa começa a tomar uma proporção maior. Tá? O Irã hoje é um dos principais produtores e exportadores de petróleo do Oriente Médio. Ele faz parte da OPEP.
Vocês já ouviram e já acompanharam durante toda essa história do conflito da Rússia invadindo a Ucrânia, nos últimos mais de 12 meses, uma disparada do preço do petróleo, uma disparada do preço da energia, do preço do gás na Europa, nos Estados Unidos, o que disparou um processo inflacionário no mundo ocidental. E isso teve suas consequências, por exemplo, na elevação da taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos. Qual que é a grande preocupação neste exato momento? É que isso aconteça também a partir desse conflito no Oriente Médio. Qual que é a grande preocupação? Hoje o Irã está situado ali no miolo, digamos assim, do Oriente Médio. No litoral do Irã, no Estreito de Hormuz, por ali passa de 20% a 30% do petróleo que é negociado pelo mundo. É um importante canal logístico de transporte de petróleo pelo mundo. Com isso, a grande preocupação é que, além de um possível embargo que o Irã possa sofrer de países ocidentais, e com isso, só por isso, já afetaria o preço da commodity no mundo, o Irã pode também retalhar os outros países ali, retalhar o Ocidente, embargando que a continuidade do tráfico de petróleo pela região. Com isso, os custos logísticos de petróleo aumentariam ainda mais. Então, vocês podem ver como isso pode ganhar uma escala grande em questão de preço de petróleo. Então, hoje, vocês devem ter observado, naturalmente, que durante essa semana o preço do petróleo ali, do Brent, que é a referência aqui para nós no Brasil, saiu ali de 84, hoje está sendo negociado, inclusive, hoje é 13 de outubro, ali, sexta-feira, sendo negociado a quase $89 o preço do barril de petróleo tipo Brent, tá? Então, esse é o principal efeito imediato, né? A especulação, ali o medo da disparada do preço do petróleo e os impactos disso na economia mundial. Não só em questão de inflação, porque se você tem uma disparada do preço do custo da energia, isso vai acabar afetando toda a economia. Então, isso afeta principalmente custos de energia. Então, se afeta custo de energia, afeta custo de produção industrial e assim por diante. Com isso, você tem o medo que a inflação, que era uma inflação que hoje os bancos centrais vinham combatendo com o aumento da taxa de juros, isso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, ela fique durante mais tempo uma inflação mais resistente. Se a inflação perdurar durante mais tempo e de forma mais resistente, qual é o principal instrumento de combate à inflação que os bancos centrais têm? Taxa de juros. E aí vocês podem ver a reação em cadeia nas economias globais. Se você tem preço de commodity do petróleo subindo, você vai ter também preço de transporte subindo, você vai ter preço provavelmente das outras commodities subindo, porque você vai ter um custo de logístico mais caro, você vai ver inflação subindo ao redor do mundo e você vai ver como consequência disso os bancos centrais mantendo taxa de juros durante mais tempo elevada. Isso é um cenário, digamos assim, é o pior cenário possível. Porque se os juros é elevado por mais tempo, você tem uma economia crescendo menos ao redor do mundo durante todo o ano de 2023, talvez 2024. Então hoje, a principal preocupação que a gente tem ao redor do mundo é justamente essa, né? E é esse o alerta aí que os banqueiros centrais têm nesse momento. Então, para além dos impactos de curto prazo aí, de especulação de mercado, de aumento de preço do barril de petróleo, é os impactos econômicos de longo prazo que esse conflito pode trazer. Então, aumento de inflação, aumento de taxa de juros ou juros elevados por mais tempo. E aí, inclusive, essa discussão vem aqui para o Brasil. Qual é a discussão aqui no Brasil? Inclusive, Campos Neto, essa semana, ele falou, né? Poxa, se a gente estava ali especulando, fazendo uma trajetória de queda da taxa de juros nas últimas duas reuniões, caindo 0,5 pontos percentuais, agora a discussão, uma pressão do governo, por exemplo, era que caísse 0,75 na próxima reunião. Agora, com uma pressão inflacionária maior no mundo, especula-se, né, o Campos Neto falou de uma desaceleração nessa queda da taxa de juros, já falando de uma redução de 0,25. Né? Então, vocês podem ver como o impacto de uma guerra lá no Oriente Médio acaba impactando toda a economia global. Digamos assim, macroeconomicamente falando, esses são os principais impactos. Vocês devem estar se perguntando, beleza, mas como é que isso vai impactar diretamente aqui a minha carteira de investimentos, por exemplo, na renda variável? Legal, vamos lá.
Principalmente as empresas que acabaram se beneficiando mais desse movimento no curto prazo foram as empresas, por exemplo, de petróleo, as empresas que são produtoras de petróleo. Por quê? Obviamente, se o barril do petróleo aumenta, as empresas que exportam petróleo, enfim, produzem petróleo e vendem petróleo, acabam se beneficiando desse movimento, né? Você tem empresas como Petrobras, a Prio, 3R Petróleo, enfim, todas essas empresas tiveram um movimento bastante positivo ali, que variou de 7% a 14% a variação positiva nessa última semana. Então essas foram as movimentações óbvias, os primeiros movimentos positivos. Elas vão continuar subindo, vão continuar tendo um benefício prolongado? É difícil dizer. É difícil dizer se a gente vai ter, por exemplo, um agravamento da crise na região do Oriente Médio, por exemplo, se outros países da OPEP vão entrar no conflito, ou se o Irã vai ficar de fora e vai dizer, não tenho nada que ver com isso, estou fora dessa briga, vocês que se entendam aí, ou não, vão ter outros países do Oriente Médio também entrando no conflito. Com a entrada de outros países do Oriente Médio entrando no conflito, certamente isso agravaria a questão da commodity, e num cenário onde países da OPEP já vêm cortando a produção de petróleo e num cenário de retomada da economia mundial, a demanda por petróleo seria crescente, isso certamente geraria um processo de aumento do preço do petróleo, tá certo? Então, as principais beneficiárias disso seriam justamente as empresas que produzem petróleo hoje no mundo, e aqui no Brasil a gente tem algumas do setor privado e a Petrobras, uma empresa estatal. Outras empresas que poderiam eventualmente se beneficiar disso, que essa semana acabaram demonstrando alguma oscilação positiva. Por exemplo, a Embraer, que produz aviões e eventualmente poderia produzir aviões militares. Então, se a gente já tem um conflito, né, uma situação de guerra na Ucrânia, com Israel, a Rússia invadindo a Ucrânia, desculpa. E agora uma situação de guerra em Israel. A gente está vários elementos ali convergindo para o agravamento de conflitos ao redor do mundo. Se começa outros países, poxa, a situação está ficando feia, vamos preparar aqui o nosso orçamento militar e vamos começar, por exemplo, a nos posicionar tendo um investimento maior, e não precisa nem ter a guerra em si, mas a preocupação por um possível cenário de guerra e precisar reforçar o orçamento militar, por exemplo, comprando aeronaves militares. Por exemplo, a Embraer é uma que se beneficiaria desse cenário. Outra que pode se beneficiar desse cenário é a Taurus, né, uma empresa brasileira que é produtora de armamentos, né, também armamentos militares, não só armamentos, digamos assim, de uso policial, e aí, obviamente, seria uma das empresas que se beneficiariam, e tanto a Taurus quanto a Embraer, nos últimos 5 dias, aí, tiveram uma oscilação positiva aí na casa de 4%. Então, outras empresas, daqui a pouco, produtoras de commodities, né, commodities agrícolas, por exemplo, poderiam daqui a pouco ter um movimento positivo, porque aquilo que comentei, se daqui a pouco você tem um cenário de aumento de custo de logística, você também tem aumento de preços de commodities, e eventualmente elas poderiam ter um aumento de preços, seria um efeito positivo aí para essas empresas. Então, esse é o principal cenário assim, de curto prazo. Olhando um pouquinho, voltando ali para o nosso cenário macroeconômico, para além de escolhas pontuais de empresas, tá? A gente tem um movimento onde a bolsa, tanto brasileira quanto a bolsa americana, poderia ter um pouquinho mais de dificuldade de crescimento num cenário onde os juros ficariam altos por mais tempo. Então, é aconselhável aí, se você hoje ainda não tem uma conta aí na Avel Investimentos, se você não tem sua conta da XP, abra sua conta, ou se você já tem um assessor de investimento, entre em contato com ele para entender no detalhe esse momento agora de realmente quais são as melhores empresas, porque aquelas empresas, por exemplo, que são mais intensivas em capital ou que já tem um serviço de dívida, uma alavancagem muito grande, pode ter um pouco mais de dificuldade nesse curto prazo. Então é importante fazer uma escolha um pouco mais com calma. E aí também eu quero chamar a atenção para vocês que aquela escolha óbvia, né? Que a maior parte dos investidores, dos grandes investidores, acabam fazendo em momentos de incerteza. É a fuga para a segurança, né? E o que é a fuga para a segurança? É a fuga para o dólar, né? A busca por títulos de curto prazo do dólar, tá? Títulos americanos de curto prazo, dolarizados, tá? Então, a gente viu logo no amanhecer pós o ataque terrorista ali, já na segunda-feira, uma disparada do preço do dólar, né? Chegou a bater 5,17, agora ele já recuou bastante, né? Com
digamos assim, o mercado se acalmando um pouco. Mas o que reforça a nossa tese é que ter uma posição dolarizada dentro da sua carteira é muito importante. E a gente ainda mais, além disso, reforça aqui a tese de que a gente hoje vive um dos melhores momentos da renda fixa nos Estados Unidos. Então, hoje você encontra bons títulos, por exemplo, de empresas brasileiras que têm títulos de dívida negociados na Bolsa Americana, sendo negociados a 8% ao ano, taxas pré-fixadas. Títulos um pouco mais curtos ali na casa de 7%. Tá? Então, se você quer explorar um pouco mais esse assunto de como ter uma proteção de carteira, de como fazer uma boa alocação defensiva com excelentes taxas, aliás, talvez as melhores taxas de renda fixa dos Estados Unidos dos últimos ali 15 a 20 anos, procure seu assessor de investimento, que eu tenho certeza que vai ser super importante ter uma posição também defensiva dentro da sua carteira. Joia, pessoal? Acho que era isso. Então, revisando aqui alguns dos pontos que a gente tratou hoje. Então, cenário macroeconômico um pouco mais desafiador. Bolsas, é importante escolher bem quais são os ativos que você vai colocar se você quer aumentar a sua exposição em renda variável. Tem algumas empresas ali, principalmente ligadas ao setor de petróleo, que devem se beneficiar. Dólar, cada vez mais reforçando a importância de ter uma parte da sua carteira dolarizada. E se você ainda não tem um acompanhamento profissional dentro dos seus investimentos, te recomendo fortemente que busque um assessor de investimentos aqui da Avel e busque esse aconselhamento. Tá joia, pessoal? Espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês e nos vemos no próximo Avelcast.